Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Ana Laura, atualmente eu curso o segundo ano de Direito e eu faço parte do Direito Pensa, projeto de extensão vinculado ao Departamento de Direito Privado da Universidade Estadual de Maringá. Hoje eu vou apresentar um dos nossos resumos para o EAEX-UEM 2020, com o título de Canais de Comunicação Desenvolvidos pelo O Direito Pensa em 2020. Esse resumo expandido foi escrito por mim, Ana Laura, pela Maria Alice Alczuk e foi orientado pelo professor Antônio Rafael Marquesan, que também é coordenador do projeto. Diante da pandemia do Covid-19, as redes sociais se mostraram, mais do que nunca, espaços não só de entretenimento, mas também de oportunidades de troca de conhecimento. Dessa forma, o Direito Pensa, tendo iniciado como um jornal do curso de Direito, voltado principalmente à comunicação, não hesitou em trazer novos conteúdos às páginas das redes sociais. Assim, foram criados 4 diferentes canais de comunicação: os podcasts, o Conversa com o Autor, as resenhas literárias e o que você precisa saber hoje. Vamos conhecer cada um deles? Com o intuito de promover o debate de temas contemporâneos do direito, foi iniciada, em maio deste ano, a produção de podcasts, arquivos digitais de áudio semelhantes a programas de rádio. Até agora, já foram produzidos 9 episódios, e cada um deles contém uma entrevista com um professor do curso de Direito da UEM. Geralmente, o tema debatido tem a ver com a especialidade do professor convidado. Dessa forma, até agora foram abordados temas como loucura criminosa, direito penal e Covid-19, violência doméstica, abandono afetivo, legislação ambiental, mudanças trabalhistas durante a pandemia, movimento antirracista, direito e arte e teoria da imputação objetiva. Existe uma diretoria com 8 membros, encarregada de todas as etapas da produção do podcast, que vai desde a escolha do tema até a elaboração do roteiro, contato com o professor, gravação e edição, que prioriza sempre a interatividade e a proximidade entre o entrevistado e o entrevistador. Futuramente, planeja-se fazer a gravação em parceria com a rádio da UEM, a fim de melhorar a qualidade dos áudios e de aproximar aluno e professor. Depois de finalizado, o podcast é lançado em 8 plataformas virtuais, sendo elas o Spotify, Anchor, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Google Podcasts e Copy RSS. Apesar de ser um conteúdo novo, já possuímos resultados bem interessantes em relação ao alcance desses podcasts, já que até agosto eles tinham sido reproduzidos 630 vezes, inclusive em outros 5 países, como Estados Unidos e Alemanha. Agora é hora de falar um pouco sobre Conversa com o Autor, segundo canal de comunicação desenvolvido pelo Direito Pensa 2020. Esse quadro preza por convidar autores cujas obras estejam de alguma forma relacionadas ao direito, ao UEM ou ao Maringá, a contar sobre seus trabalhos, sobre suas inspirações, processo criativo, trajetória, história de vida, novos projetos, em um vídeo de até 5 minutos, que será posteriormente publicado no IGTV, ferramenta do Instagram que permite publicar vídeos com mais de 1 minuto. O propósito central desse quadro é incentivar a leitura, apresentando novas obras e perspectivas ao público em geral. Além disso, buscamos enfatizar a interdisciplinariedade do direito com as mais diversas produções culturais e literárias. O quadro foi inaugurado com a participação da Gabriela Esteves, estudante do segundo ano do curso de Direito da UEM, que publicou o livro Bem Diante de Mim, à venda na Amazon. Em seguida, contamos com a participação do autor maringaense Oscar Nakazato, vencedor do Prêmio Jabuti, que contou para nós sobre suas 2 obras, Nihonjin e 2, que se passa em Maringá. Na 3ª edição, quem aceitou o convite foi a Ana Paula Fernandes, que discorreu sobre o livro Após o Ponto Final, publicado por ela aos 14 anos de idade. Ela, como estudante de direito, fez uma breve relação entre o assunto abordado no livro,
abuso sexual de menores, com os temas estudados por ela hoje em dia na universidade. Assim como nos podcasts, existe uma diretoria voltada à produção do Conversa com o Autor. Ela conta com 4 membros, e lá dentro é escolhido o autor de acordo com os critérios anteriormente citados e com sugestões de outros colegas. Após isso, é elaborado um roteiro para orientar a gravação. Depois é feita a edição e a publicação no IGTV. Em relação ao alcance, os números são expressivos, principalmente se levado em conta que o quadro foi iniciado no final de junho, ou seja, ainda é relativamente recente. Até agosto, as 3 edições do quadro somavam 510 visualizações, sendo a faixa etária dos espectadores variada entre 18 e 54 anos, o que demonstra que o alcance não se limita só aos universitários, mas se estende à comunidade externa no geral. Resenhas literárias. Esse quadro consiste em vídeos curtos postados no IGTV, em que membros do projeto apresentam uma breve resenha sobre seus livros favoritos, contando o porquê desse conteúdo tê-los marcado e indicando as obras ao público em geral. Até agosto, por ser um quadro novo, só tinham sido publicadas 2 resenhas, sendo a primeira, Estação Carandiru, obra de Drauzio Varela, e a segunda, Mindset, obra de Carol Dweck. Os próprios membros se voluntariam em gravar o vídeo, escolhendo uma obra de que gostem e que julguem conveniente compartilhar. A ideia central desse canal de comunicação é promover a leitura e uma troca de experiências, dando espaço às mais diversas opiniões, pontos de vista, sugestões e indicações. O que você precisa saber hoje? Diante do excesso de informações, agravado pelas notícias da pandemia, o Direito Pensa desenvolveu uma seleção semanal das manchetes mais relevantes de veículos como G1, UOL, BBC e DW. Cerca de 10 manchetes eram escolhidas pelo aluno responsável por aquela semana, designado em escala, que gravava um vídeo de até 5 minutos para ser postado também no IGTV. O intuito do quadro era informar o público com clareza, rapidez, objetividade e de uma forma bem interativa. Bem, esses foram os canais de comunicação desenvolvidos pelo O Direito Pensa no ano de 2020. Espero que tenham gostado e, em nome de toda a equipe do O Direito Pensa, agradeço pela atenção.